economia com ela, Juliana Rosa. Quer dizer, aí então eu não tô, você vai, né? Quer dizer, para quem não tá vendo é o seguinte, Juliana Rosa, que conversa com a gente todos os dias, normalmente está em algum lugar do Brasil. Aí, às vezes do Brasil, às vezes de outros lugares do mundo, porque ela tem uma agenda muito atribulada. Toda hora chamada para falar em eventos, participar, apresentar. É uma coisa impressionante. Aí, às vezes, também tem os compromissos pessoais, né? Tem que ir ao médico, tem que se cuidar. Outro dia ela ligou, ela estava esperando uma consulta. Outro dia ela estava voltando para casa. Então, cada vez ela está num canto. Aí hoje, para minha surpresa, ela está nos estúdios da Band News FM. Adriana Araújo, estou ficando louco. Juliana Rosa, me conta uma coisa. Esse encontro sobre o qual você vai falar é interessante, né? O presidente Lula conversando com o presidente do Banco Central. E aí, o que você pode falar sobre isso? Tudo bom, Ineg? Tô aqui no estúdio, pertinho da Débora e do Fábio, para colocar ciúme em você. Boa tarde para o nosso ouvinte. Oi, Ineg, você sabe que vai ter esse encontro, né, super aguardado do Campos Neto com Lula, primeiro encontro oficial desde a eleição do Lula, depois de todo aquele climão, né, do Lula chamar ele de aquele cidadão, né, que é um cara que não tem coração e tal, papapá. E num dia complexo, viu? Porque você viu, eu estava olhando aqui, o dólar bateu R$ 5,04 agora. E está no maior nível aqui do dia, viu? O que está acontecendo é que ele vai ter que falar para o Lula, ó, Lula, com esse juro, com esse dólar alto, o juro vai cair menos, né? Ontem, naquela ata do Copom, que é a reunião, que é o documento da reunião da semana passada sobre juros, eles deixaram muito claro que tem muito pouco espaço para acelerar o ritmo de corte de juros, que vai cair nesse ritmo, né? Meio ponto percentual, daqui a pouco meio ponto percentual, e vai acabar o ano a taxa Selic em 11,75%. Ele está muito preocupado aí com essa alta do dólar, está escrito isso, né? E hoje, então, deve estar mais preocupado ainda, porque o dólar subiu mais ainda. Diz que está preocupado com a alta do petróleo, diz que está preocupado com a piora do cenário internacional, os Estados Unidos avisando que vão subir juros, a China com crescimento bem abaixo do previsto, podendo dar ruim ali também, né, com uma crise imobiliária. E aqui dentro do Brasil, a gente ainda tem a discussão do equilíbrio das contas públicas. Então, ele vai falar, ó, Lula, se você me der o equilíbrio fiscal, eu vou ter mais espaço para cortar juro, porque o cenário internacional é hostil, né? Juliana, não tem como não ser bom para o presidente ter a oportunidade de conversar com o Roberto Campos Neto. E não tem como não ser bom para o Roberto Campos Neto ter a oportunidade de falar com o presidente da República, porque o Roberto Campos Neto não é um inconsequente, ele é uma pessoa muito bem formada. Então, todas as declarações populistas que o governo dá a respeito de juros, que não entende nada de juros, todas as declarações populistas, o Roberto Campos Neto tem como rebater. Eu já vi várias entrevistas do Roberto Campos Neto, você já participou de entrevistas com o Roberto Campos Neto, e ele é um sujeito muito preparado. Então, é muito difícil não ser bom o encontro desses dois, em que um faz todas as perguntas e provocações para o outro, no caso o presidente Lula, e o outro pode responder. Então, se o Lula vai sair falando bem, vai sair falando mal, vai manter o discurso, mas o fato é, quando bater a porta, o Lula vai dizer, esse camarada não é um aventureiro. Ao contrário das declarações que o Lula faz sobre ele. Então, eu acho esse encontro muito saudável. O que está parecendo, pelo que você escuta, Juliana? Eu acho que o ambiente melhorou bastante entre os dois, né? O começo do ano era impensável o encontro deles dois, acho que teria que ter segurança, né? Porque o Lula estava querendo quase bater nele, né? Mas na última, sem ser nessa reunião agora da semana passada anterior, que quando os juros começaram a cair, em agosto, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, lembra? Ele acabou melhorando o ambiente político porque nunca ele precisou desempatar um voto de comitê de política monetária. Então, 4 diretores votaram por um corte menor, 4 por um corte maior, entre eles os novos diretores indicados pelo governo Lula, e ele precisou desempatar e desempatou a favor do grupo que votava, então, por um corte maior de juros, que era o grupo composto pelos novos diretores indicados pelo governo Lula. Então, foi bom porque, como você está colocando bem, Eneg, eu acho que ele tem o desafio de
conquistar primeiro a credibilidade, a confiança, aliás, do presidente Lula, porque é muito claro que há uma percepção do presidente Lula que ele pode ser técnico, maravilhoso, um excelente economista, mas que ele foi escolhido pelo presidente Bolsonaro. É a primeira vez que muda de governo e o presidente do Banco Central não muda, né? Primeira vez que a gente tem essa transição num Banco Central independente, e ele claramente, né, com aquelas declarações, deixava claro que ele não acreditava que o Roberto Campos Neto estava ali para cumprir um papel técnico, que ele estava ali para jogar contra o governo, né? Então ele podia se pintar de ouro que o Lula ia continuar com raiva dele. Agora, parece que ele tem um espaço maior para poder explicar que não tem nada disso, né? Que ele é um cara técnico, preparado para estar ali contribuindo para uma escolha que faça bem ao país. E tanto é que na última decisão, quando ele votou, naquela anterior, junto com um grupo dos novos diretores indicados pelo governo Lula, não foi mal recebido, não foi visto como uma interferência política, porque tinha bons argumentos técnicos, tanto para cortar 0,25 quanto para cortar 0,5. E então era uma questão de visão ali dentro de um espaço técnico da discussão. Vamos ver, né, se ele consegue ter um bom diálogo. Como você falou, claro que é importante que essa relação melhore, porque esses ruídos acabam, no fundo, atrapalhando muito a economia, né, Oineg? Fica sempre aquela sensação de que esse sujeito vai ser tirado, né? O Senado tem que tirar esse sujeito e tal. Então, é claro que, no final das contas, isso provoca insegurança. E isso, na verdade, piora o sentimento econômico, piora os indicadores econômicos. Então, em vez de ajudar, todas essas críticas atrapalharam, muito mais do que ajudaram, né? Toda essa incerteza acabou atrasando a própria queda de juros. Então, é o que você falou, é uma excelente oportunidade, tomara que seja bem aproveitada. Tomara que seja bem aproveitada e, no caso, é só o presidente não dar as declarações, porque não tem uma declaração do presidente do Banco Central falando mal ou comentando o trabalho de outras instituições, né? Então é evidente que bastaria o presidente da República não falar do presidente do Banco Central, mas aí é esperar demais. Juliana Rosa, Economia com você. A gente conversa amanhã. Valeu, obrigado. Obrigado, um beijão. Volte mais vezes. Combinado. Valeu, Eu já combinei de vir de azul, combinando com a Débora. Eu vi que você veio de azul. Só o Fábio que não recebeu o e-mail. Não tá no grupo. Tem azul aí na sua camisa, Fábio? Deve ter. É que ele é meio xadrez, né? Eu acho que tem um azul marinho, tá? Não recebeu o e-mail, não, Fábio. Assunto, roupa do dia. Obrigada, gente. Valeu.